A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você e a sua família e que te faça prosperar. Te dê a paz e a alegria. Que Deus abençoe e que nós possamos meditar na palavra de Deus essa noite uma vez mais, para esclarecer tudo aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Seja bem-vindo ao canal de Betel, Coluna de Betel, você que já é o assinante, Deus te abençoe muito, ricamente. E você que pretende assinar, faça isso, nos ajuda a trabalhar. Que Deus te abençoe. Nós estamos meditando num dos assuntos mais importantes da Bíblia, como toda ela é importante, mas esse assunto, as leis, a obediência e a desobediência. Estamos falando sobre um ser, o primeiro a transgredir as leis, que foi Satanás. E a partir daí, ele foi jogado no abismo, e sendo jogado no abismo, ele, após a criação da terra e de tudo aquilo que nela existe, ele então fez com que o homem transgredisse as leis. E hoje, o homem se tornou como um vale de ossos secos sobre a terra, caídos, vencidos e entregue na mão do pecado, na mão do diabo e dos seus demônios. Mas o homem não quer se dar conta disso. Cristo tem solução. A resposta está nele. E a primeira responsabilidade do homem para servir a Deus e sair das mãos do inimigo é a obediência aos mandamentos da palavra de Deus. Nós temos meditado na existência de Satanás, nas suas origens, nas suas obras, o que ele tem feito para destruir o homem. Aqui em Ezequiel 28 fala dele. Quando o Senhor passou para o profeta Ezequiel a cobrança sobre o rei de Tiro, e dizendo quem era o rei de Tiro e quem era Satanás. Do versículo 1 do 28 até o versículo de número 10 fala do rei nas mãos de Satanás. E do 11 para frente fala de Satanás, o criador do pecado, o fundador do pecado, que vai levar ele, ou que levou a ele mesmo, a sua própria destruição. No versículo de número 17 nos diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então vejam aqui, Deus falando para o profeta Ezequiel, quem estava dominando a nação de Israel? Era exatamente o diabo. Como o diabo entrou na terra? Como o diabo entrou na vida do homem? E é isso que nós estamos mostrando. Eu estou fazendo questão de mostrar isso todos os dias, todos os vídeos. Tem uns 5 vídeos aí, que se você quiser acompanhar para saber como que ele entrou na terra, tem muita gente que fala ele entrou assim, ele entrou assado. Veja o que a Bíblia diz. Então, nós temos mostrado como o diabo fez para entrar na terra. Ele está mesmo na terra? O diabo pisa nessa terra? Todos nós sabemos que não. Mas quando se diz terra, está falando da sua origem, do ser humano e daquilo que há nela, como o diabo fez para entrar nela. Então, nós temos mostrado dentro da palavra de Deus as astutas ciladas do diabo. Eu quero te mostrar como ele fez. Como Deus primeiro fez tudo e deu vida. E depois o diabo vem em cima daquilo que Deus fez, domina, possui e vai transgredir, fazer com que o homem que ele criou transgride o que Deus diz. Abram comigo aí no Evangelho de João, capítulo de número 10, para você ter mais conhecimento do que nós estamos falando, do que Deus nos ensinou, do que Jesus nos ensinou. João 10, capítulo de número 10, e no versículo de número... Vamos começar do versículo de número 1,
para entendermos melhor. Diz assim: em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem entra por outra parte, não entra pela porta, é ladrão e salteador, é o que Jesus está dizendo. É evidente que um ladrão, para entrar na casa de uma pessoa, para saquear, para levar os bens de uma pessoa, ou ele se apodera da pessoa, ou ele arromba a porta. Ele não entra livremente, porque ninguém vai deixar a porta aberta sabendo que ele existe, para que ele entre lá livremente. E quando entra, não entra tendo autoridade para fazer o que ele vai fazer por determinação dos donos. Ele entra ali por desobediência, rebeldia e assaltando. Essa é a função do ladrão. E quem era que estava sendo chamado de ladrão aqui? O próprio Satanás. Então veja o que Jesus disse no versículo de número 3. A este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Então Jesus está dizendo: eu sou o pastor das ovelhas, ou seja, eu sou aquele que possa entrar pela porta, no curral das ovelhas. E o que é curral das ovelhas aqui? Aprisco das ovelhas aqui. Então Jesus está fazendo uma comparação. Ele está pegando a nação de Israel, o povo de Israel, aqueles que eram da promessa, e tendo eles como sendo as ovelhas do seu rebanho. Então ele fala para os irmãos aqui, para os apóstolos aqui: quem não entra pelo aprisco das ovelhas, pela porta, pelo curral das ovelhas, é ladrão e salteador. Então o mundo aqui, o mundo representava esse aprisco, onde estavam as ovelhas. O mundo representava isso. A terra é a porta que representa tudo isso. E por quê? Porque a terra é aquilo que criou todas as coisas, que criou o homem. A terra é responsável por tudo. Tudo que existe em cima da terra vem dessa vida. Que vida? Terra. O fôlego de vida que Deus deu ao homem, que é os animais, que é isso que faz o homem andar sobre a terra e desfrutar da terra. Mas o fôlego de vida que está na terra já é outra coisa. No planeta, o planeta Terra tem a sua própria vida. E a sua vida criou tudo aquilo que está em cima dela. Tudo que está em cima da terra, como animais, árvores, aves nos céus, peixes do mar, tudo isso veio da terra. Mas esses seres que estão aí sobre ela recebeu o fôlego de vida quando o homem foi criado da terra. De maneira que o fôlego de vida que há nos homens hoje é diferente. Resume-se a mesma coisa da terra, mas tem uma outra posição. Por quê? Porque a terra tem o seu fôlego de vida natural que recebeu antes do homem ser gerado nela, para que ela pudesse ser feito um planeta com vida. Por isso Deus está dizendo aqui, a esse o porteiro abre, ou seja, eu estou vindo para o mundo, porque criei o mundo, porque fiz o mundo, porque o mundo é meu, fiz tudo isso. Mas o diabo que transgrediu, que entrou ilegalmente, também veio. Mas a função dele vir na terra é para matar, roubar e destruir. Então Jesus aqui mostra aos seus discípulos qual é a posição dele e qual é a posição do diabo nos seres humanos e de todo o planeta Terra. O versículo de número 4. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhes pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhece a voz, ou a sua voz. Então Jesus está dizendo aqui: estou vindo para salvar, estou vindo para tirar as minhas ovelhas. As ovelhas o que é? O ser humano. Estou vindo para salvar todo ser humano, todo pecador do seu pecado. Estou vindo para tirar do pecado, da transgressão e das mãos de Satanás o homem que eu criei. Por isso, quando vocês me ouvirem,
vocês saberão que eu sou o pastor das ovelhas. Então Jesus, quando estava fazendo aquele discurso acerca da expulsão de demônios, quando ele pôs a mão sobre os enfermos ficaram curados, e ali ele falando todo aquele texto, dando aquele discurso, levantou-se uma mulher, porque Jesus estava pregando o evangelho para todos os que ali estavam. Todos que estavam ali prestavam atenção no que Jesus estava falando. Mas a mulher, ao prestar atenção no que Jesus estava falando, não glorificava a Deus e passou a exaltar a uma mulher. Quando Jesus disse, bem-aventurado os que ouvem, bem-aventurado, e vai falando, e vai fazendo o seu sermão, vai pregando, de repente levanta uma mulher e diz, bem-aventurado sei o ventre que te trouxe, e os seios que te amamentastes. Aí Jesus olha para aquela mulher, não, mulher, você está enganada. Mas bem-aventurado aqui são os que ouvem a minha palavra e obedecem. Então, quando Jesus diz aqui para eles, olha, o versículo 4, quando tira para fora todas as suas ovelhas que lhes pertencem, vai diante delas, e elas seguem porque conhece a sua voz. Veja o que Jesus está dizendo aqui. O povo, o ser humano, precisa conhecer a voz de Deus, e não se conhece a voz de Deus se não for por meio do evangelho, queridos, se não for por meio da palavra. E precisa pregar com verdade. Precisa dizer com verdade, senão não vai entender. Agora, precisamos entender que porta é essa que Jesus está falando. Versículo de número 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não reconhecem a sua voz, a voz dos estranhos. Vocês vão fugir do estranho porque não conhecem. Por que o povo está seguindo tanto a Satanás? Por que o povo segue hoje muito mais a Satanás do que a Deus? 99% da raça humana, podemos dizer, olha lá, se não for mais, segue mais ao diabo do que a Deus. Por quê, irmãos? Eles pensam que está seguindo a Deus dentro de uma religião, dentro de uma fé, mas não está seguindo a Deus. Por quê? Porque não conhece a voz de Deus. Primeira coisa que faz com que eles não deixem de conhecer a voz de Deus é não entender as leis e os mandamentos e não querer obedecê-las. Foge da presença de Deus. Não segue. Fora, Jesus disse, mas aquelas que me conhecem, eu as tiro para fora. Fora do quê? Do sistema mundano, do sistema do mundo, da adoração ao mundo, de servir ao mundo. Quando eu digo mundo, estou falando de pecado, estou falando de mídia, estou falando de idolatria, estou falando de tudo aquilo que está contrário à vontade de Deus no que diz respeito à obediência a Ele. Então, Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos, eu as chamo para fora, elas ouvem a minha voz e me seguem. Versículo de número 6. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Vejam aí, entenderam, não conhecem, não entendem quando Jesus fala de entrar pela porta, que porta é essa? Eles não sabem. O que eu faço questão de mostrar para você, que porta é essa. E quem é esse ladrão? O ladrão você viu Ezequiel, o ladrão você está vendo aqui Jesus dizer. E quem é o pastor das ovelhas? Ele está dizendo aqui, versículo número 7. Portanto, tornou Jesus a dizer, em verdade te digo, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Que porta das ovelhas você é? Jesus. Ele vai dizer já. Versículo de número 9. Ou melhor, versículo 8. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteador, mas as ovelhas não ouvem. Olha aí, os que vieram antes de mim, são ladrões e salteador, mas as ovelhas não ouvirão a sua voz.
Sabe por que você está na igreja fazendo tudo que agrada a carne e o pecado? Você não conhece a voz de Deus. Você vai lá para ouvir o pastor falar, Deus tem isso para você, você tem isso, você vai ser rico, você vai ter aquilo, você vai ser assim, você vai ser assado. Nunca fala para você precisa de se arrepender, obedecer às leis e os mandamentos, porque senão você não tem conhecimento de Deus e nunca vai servir a Deus. Não fala isso para você. E aí você se enche das falsas promessas e nunca experimenta nada, alguns lampejos de alguma coisa que experimentaria no mundo a mesma coisa, e você acha que você está servindo a Deus. Aí ele diz aqui, o 9. Eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Vejam aqui que Jesus, irmãos, deixa dois pontos de aclamação para nós. Primeiro ele disse, quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aí ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Como funciona isso? Nós vamos ver isso já em Gênesis, capítulo de número 2, e no versículo de número 4. Vejam aí o que a Bíblia diz. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia o homem para lavrar o sol. Um vapor, porém, subiu da terra e regrava toda a superfície do sol. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então vejam aqui, irmãos. Quando Deus faz a terra e os céus, ou melhor, dá vida para o homem e tudo aquilo que existe em cima da terra, a terra que ele fez antes, o planeta que ele fez antes, Deus demorou aí, gastou de tempo aí pelo menos 6 milênios para fazer com que essa terra tornasse-se esse planeta animado que pudesse produzir vida. Então, ele pega essa porção seca, está no capítulo 1, e essa porção seca ele peneira ela, ele medita sobre ela, ele faz todo esse procedimento para que ela viesse produzir, para que ela pudesse ter vida, que essa terra pudesse germinar, que essa terra pudesse dar vida àquilo que ele queria. Então o que Deus faz no versículo de número 1, do capítulo de número 1 para frente? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 6 milênios. Ali está o projeto. Quando ele faz a terra, ali está o projeto de vida. Ele põe a terra no seu eixo, no seu firmamento, que é o céu, deixa o planeta Terra ali como planeta animado, mas ela sem nada. Só a Terra. Não se via árvore, não se via nada por todo o planeta. Não tinha nada. Então Deus traça o seu plano para que tudo pudesse vir a ter vida na Terra. O que ele faz? Depois de tudo isso feito, ele vem e por 6 anos trabalha. Aí ele faz o mais importante. Tendo todo o projeto sendo realizado, tendo todo o projeto afirmado, ele vai fazer o quê? Ele vai dar vida para esse projeto em cima da terra. Mas essa vida que ele dá ao homem, que é o fôlego de vida, que se torna eterno, o que ele faz? Eterno se for obediente. Se não for obediente, vai ser condenado. O que ele faz? Ele pega o homem, vai à terra. Ele vai até a terra, pega o pó da terra, tudo vem dela. Pega o pó da terra, faz a argila, faz o lodo, e ali forma esse homem, como um boneco lá na terra. Ele deve ter dito para si mesmo, está conforme eu quero, agora precisa de vida. Ele vai dar vida para essa pessoa que é o homem, para essa obra.
que ele mesmo criou da terra, que é o homem. Soprou nas narinas do homem, e o homem tornou-se alma vivente. O homem levantou-se do pó da terra. Ao levantar do pó da terra, o homem passou a ser chamado alma vivente. O versículo de número 8. Ora, o versículo de número 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhes nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha feito. E o Senhor Deus fez brotar, agora sim, depois que o homem estava formado e que ele viu que a terra produzia mesmo vida, agora ele vai fazer com que aquele projeto que ele criou do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 6, pudesse receber vida. Ele diz assim, ó: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvore agradáveis e à vista, e boas para comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então vejam aqui, quando ele faz tudo, que ele experimenta tudo, ele diz: a terra realmente produz. Aí está o homem. Sopra nas narinas do homem o fôlego da vida. O mesmo fôlego da vida que está na terra é o mesmo fôlego da vida que está no homem, é o mesmo. O espírito é que é diferente. O homem tem um espírito de vida. Porque se a alma tivesse o mesmo espírito, a terra tivesse o mesmo espírito de vida que o homem tem, toda vez que morresse um homem, a terra morria uma parte. Não é isso? Mas ao contrário, toda vez que morre um homem, vai para onde o homem? Vai para a terra. É dela. Foi de lá que ele veio. Por isso, quando Cristo disse: o bom pastor entra pela porta. Qual é a porta? A terra. Ah, mas e como é que Cristo entrou na terra? Como é que Cristo entrou na terra? É tão simples. É só você abrir no Evangelho de Mateus ou Lucas. Dá uma olhada aí que você vai ver como é que Jesus fez para entrar na terra. Que porta foi essa? Que Jesus entrou e que Satanás não entrou e nem vai entrar, porque não tem esse direito. Dá uma olhada aí, deixa eu ver aqui. Lucas, o versículo de número 1, capítulo 2, versículo 1 diz assim: naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o homem habitado. Deixa eu ver que eu não quero isso aqui não, quero, peraí. Eu quero com mais detalhes. Só um instantinho, irmãos, por favor. Deixa eu ir aqui para Mateus. Mateus fica melhor. Mateus, o capítulo de número 1 e o capítulo de número 2. Capítulo 1 diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la
secretamente, projetando ele isso em sonho, lhes apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tentem receber a Maria, ou melhor, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então vejam aqui, o que significa isso aqui? Significa que quando Jesus está para nascer, para vir a esse mundo, para entrar pela porta, ele tem que entrar pela terra. E quem era a terra, queridos? Maria. Você foi gerado lá no pó, Adão foi gerado lá no pó, Maria foi gerada lá no pó, nós viemos de Adão, nós viemos de Eva, então nós somos a terra. Satanás não tomou posição no homem para entrar na terra. Satanás primeiro foi na serpente, enganou, depois foi na mulher, enganou, e aí chegou até o homem e entrou ilegalmente. Por isso que Jesus disse em João 10, eu entro pela porta. Eu entro legalmente porque eu sou o dono da porta. Quem fez a porta fui eu. Mas para que eu venha aqui, eu preciso também tomar um curso nessa vida para que eu possa entrar legalmente, para que eu possa chegar aqui com ordem, com decência, como mando eu mesmo na minha palavra. Então, quando Jesus diz para Maria, que o anjo anuncia a Maria que Jesus iria nascer, José ficou sabendo que Maria engravidou-se e achou que ele não tinha se apoderado da Maria sexualmente ainda. Mas Maria me traiu. Tchau. Gabriel vai em sonho e fala para José: pera aí, rapaz, calma, Maria está grávida sim, mas não é de homem nenhum não, rapaz. O que está gerado em Maria é aquilo que gerou você, do pó da terra, através do homem. Jesus de Nazaré. Foi o Espírito Santo, pela profecia que ele deu a Maria, que Maria recebeu a profecia, e que fez com que ela pudesse engravidar-se. Então, portanto, José, fica tranquilo, vai atrás da tua mulher, não despreze, não lance fora de ti, porque Maria não te traiu coisa nenhuma. Jesus está nascendo ali, porque essa é a porta que ele vai vir ao mundo para salvar as ovelhas perdidas, para salvar a humanidade. Porque Satanás veio e destruiu ilegalmente. Agora ele legalmente, por amor, vem e faz com que todos sejam salvos. Então vejam aqui, eu voltei para Lucas de novo. Lucas outra vez. O versículo de número 5 do capítulo 2 diz assim: a fim de se alistar com Maria, sua mulher, que estava grávida. Estando ele ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar a luz, e ela deu à luz a seu filho, primogênito. Envolveu em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então veja, quando Jesus está nascendo aqui, ele vem do ventre de Maria, terra, queridos, terra, origem, terra. Por isso que Jesus entra pela porta. Qual é a porta? O ventre de Maria. Ele nasceu, o menino, e veio da onde? De Maria. E essa porta que ela fala em João, eu entro pela porta, eu venho pela porta. Ele está falando exatamente da origem do homem que ele fez. Por quê? Porque para ele salvar a humanidade, ele tinha que tomar um corpo em forma de homem. De homem humano, porém de uma semente não corruptível, que é a semente que o homem foi gerado, que é um sêmen. A semente que ele foi gerado é um sêmen. A semente que ele foi gerado é uma profecia que ele deu. Maria, vai nascer de ti um ente santo. E Maria disse: eu sou a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a sua palavra. E fazendo ela isso, Jesus toma a entrada
para vir a esse mundo, para salvar a humanidade. Então, quando a Bíblia está dizendo que Jesus de Nazaré diz: eu entro pela porta, e ao entrar ele por essa porta, o que ele faz? Ele vai resgatar todos aqueles que estavam perdidos através da sua vinda, da sua vida humana, morrendo no lugar dos homens. Então veja que o processo de novo nascimento do homem, dentro da palavra de Deus, é o mesmo nascimento de Cristo. Você precisa entrar no ventre da sua mãe, como disse Nicodemo? Não, você só precisa entrar pelo Espírito, porque Jesus foi gerado pelo Espírito, e você foi gerado pela semente humana, queridos. Faz a inversão agora. Seja você gerado pelo Espírito, como Jesus foi, porque Jesus já foi gerado, feito ser humano no ventre de Maria, para tirar você e arrastar você e trazer você para o verdadeiro aprisco das ovelhas. Veja que o procedimento é muito simples, só prova que o homem tem origem na terra. A origem do homem é a terra. O homem perdido, caído, se tornou um homem comum, ou seja, um homem que vai perder toda a graça, tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus criou, ele perdeu, vai ser jogado no fogo, como é jogado tudo aquilo que há na terra. E a própria terra será jogada no fogo. E por conta de quem? Por conta do homem. Porque quem ficou para cuidar e governar de tudo foi o homem, que ele tirou da porta da terra. Então, quando Jesus entra pela porta das ovelhas, que ele fala que ele entra pela porta das ovelhas, ele está dizendo: eu vou entrar pela própria terra, eu vou entrar pelo ventre de Maria. Porque Jó disse: eu sou pó, e ao pó eu vou tornar. Percebe o que Jesus quis dizer? Vou entrar pela porta das ovelhas? O que Jesus está dizendo aqui? E o homem, quando transgride, o que o homem torna? O homem se torna um vale de ossos secos. Lá em Ezequiel, que ele está dizendo sobre isso. Dá uma olhada, abra comigo lá. Ezequiel, capítulo de número 37. Abram aí, para você ver o que Jesus está dizendo. Como se tornou o homem? Ezequiel 37, versículo de número 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito. Percebe, queridos? Ele olha a nação de Israel, o vale de ossos secos, ou seja, ele olha a nação de Israel, que também estava em transgressão, e olha a humanidade inteira. Quando ele olha a humanidade inteira, que ele vê a humanidade inteira mortos em pecados, em ruínas, ele disse: tem que dar vida. Eu fiz o homem. E para dar vida ao homem, o que ele faz? Versículo número 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Assim é o ser humano hoje. Assim está o ser humano hoje. Por quê? Porque não olha para João 10. Não olha para Gênesis 2. E não olha para Ezequiel 28. Se olhasse para essas coisas, para esses textos, perceberia que tem solução para tudo. Mas entenderia que tudo está perdido. Tudo está perdido, tudo está perdido. Não, tudo não está perdido, não, tudo tem uma solução. Tem. Tudo tem solução. Mas o homem não quer a solução. Nem na igreja, nem fora da igreja. O homem só quer o que é terreno. E querendo só o que é terreno, vai ficar na terra destruído com ela. Paciência, vai fazer o quê? É o que vocês querem? Estou ensinando e pregando para que vocês sirvam a Deus e venham para o procedimento que Deus quer para você obedecer às leis e à palavra de Deus. Vocês não querem. Versículo de número 2, ele diz: ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que era muito numeroso sobre a face do vale, e estava sequíssimo. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra de Deus.
Cristo virá para salvar. Ô nação de Israel, é o que o profeta Ezequiel estava profetizando. Assim está a humanidade hoje. O mundo, ou melhor, o ser humano, raça humana, Cristo voltará para vos salvar. Sai dessa secura, desse vale de ossos secos. Vem para Cristo, a oportunidade está aí. Ele já veio, já abriu a porta. Agora voltará para vos levar. O que farão? Vai viver como está vivendo? No mundo de contaminação? O mundo é um vale de ossos secos. O mundo está seco nos pecados, na destruição. O mundo rege em cima disso. Em cima dessa secura. Secura o quê? Falta de Deus e do Espírito. Falta de tudo. De graça, de amor, misericórdia, compreensão, compaixão. Não tem nada. O homem embruteceu e o mundo se tornou um vale de osso seco. Uma vergonha. Só ruínas e destruição. Aí ele diz aqui, para reviver, tem solução? Tem solução. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e viverei. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Assim foi o boneco lá, o homem no pó da terra. Passou um milênio fazendo isso. O vale de osso seco representa toda a origem do ser humano. O vale de osso seco representa todo o ser humano hoje. O vale de ossos secos representa toda a humanidade. Você precisa compreender e entender. Se não, queridos, você vai perecer como esse vale de ossos secos. Amém? Vamos ficar por aqui e vamos orar a Deus nesse momento. Ore comigo, por favor. Oh, grande Deus e Pai, obrigado por tudo. Conhecer a Tua Palavra é conhecer a nossa própria origem. Conhecer a Tua Palavra é conhecer o Senhor. E conhecer ao Senhor é saber que temos alguém que nos conduz, alguém que cuida de nós, alguém que nos trata como ovelha, alguém que nos trata como algo precioso na terra. O homem não faz isso, Senhor. Ele é inflamado pelo maligno. E o maligno não tem prazer na vida de ninguém. Se a dele já está perdida, e ele só trabalha para a perdição de todos, por que ele vai ter prazer em minha vida? Então, Jesus, o Senhor tem prazer em mim. E que prazer, a ponto de morrer para me dar vida. Por isso, Pai, quero te agradecer por tudo, porque como um vale de osso seco que fui, hoje eu posso te glorificar, como aquele que te serve e que busca cada dia humildemente receber mais de ti pelo teu Espírito Santo, para te servir e ser ovelha do teu rebanho. Ó Deus, obrigado por tudo. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Hoje sei, Senhor, que o Senhor pode olhar para mim e ver que eu não sou mais esse vale de osso seco, que não